Já pensou em investir em gigantes internacionais aqui no Brasil? A Comissão de Valores Mobiliários flexibilizou as regras e ampliou o acesso aos BDRs a qualquer investidor. Com a decisão, o investidor comum poderá ter acesso a ações, fundos de índice e títulos de dívida no exterior. No programa de hoje, a gente vai desvendar os BDRs, que antes eram uma opção de investimento para poucos aqui no Brasil. Com os BDRs liberados, você vai ver como incluir este ativo na sua carteira de investimentos e entrar no mercado internacional. Então, se inscreve no canal, ative o sininho, que depois da vinheta a gente explica tintim por tintim. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeiola no ar. E você, Doni, sabe qual que é o chocolate favorito do seu super-herói favorito, que é o Thor? Não é o Batman, mas qual é o chocolate do Thor? Eu sei porque é o Batman, mas depois eu respondo, é o Tortuguita. Estúpida. Tortuguita. Agora, eu tava ouvindo o seu é o Batman, porque pergunta por Batman. Qual que é o poder do Batman? Tem um desenho que fala, qual que é o seu poder? Ele fala, eu sou o rico. Esse é o superpoder dele. Por isso que o Doni gosta dele. E como ele acende a luz na caverna? Bate palma. Ah, garoto, é E isso o que aí. ele faz no domingo? Não sei, Vai domingo? no batizado. Samidana já só falando de muitas... Mas vamos pôr aí a foto que o Doni estava num samba de raiz. Muito bem, Samidana. Vamos ao que interessa. O programa de hoje é um programa que... Eu falo isso a respeito de todos, né? Um programa muito aguardado. Eu tô tentando achar variações é um programa requisitado. É, como todos. Não. O dia que saiu o BDR, o pessoal, quero BDR. E como você disse, se eles querem BDR para eles. BDR, eles terão. Se o doente quer sopa, sopa para o doente. Você começou o programa falando a respeito de Thor. Sim. Até perco o fôlego. É um personagem da Marvel, certo? Lembrando que Marvel foi comprada pela Disney quando em agosto de 2009. E você, já pensou em ter suas ações da Disney? Sem ser o Pateta? Você já pensou em ter ações da Disney na carteira? Claro que não, porque antes... Eu não tinha pensado também. Eu tinha indiretamente. Mas agora é possível com a decisão da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, de liberar os BDRs. O sonho de conto de fadas se realizou, Doni. E vamos lembrar, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, mudou as regras dos chamados BDRs não patrocinados. Esse é um tipo de investimento que dá aos investidores de varejo brazucas acesso a ações, fundos de índice, ETFs, títulos de dívida, tudo no estrangeiro, mais precisamente nos Estados Unidos, mas pode ser ampliado para outros países em breve. E aliás, para esclarecer mais sobre essa novidade, a nossa repórter, a Caterine Rivas, lá do site Invest News, conversou com Antônio Belanger, que é superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM, e com Rafael Acácio, gerente de desenvolvimento de normas. Se você quiser ver essa entrevista completa, tá muito interessante, é só conferir lá no nosso site investnews.com.br. Samidana, merchan feito. Mas muita gente ficou perguntando, BD o quê? BD o quê? BD o quê? Bidê. Não é? Bom, Você sabe uma música que começa com bidê? não sei. Bidê motivos. E para entender tudo sobre esse novo portal que se abriu no campo dos investimentos, vamos começar pelo significado, né? O que são os BDRs? A sigla significa Brazilian Depositary Receipts. Em português, BDR ficou conhecido como Certificado de Depósito de Valores Mobiliários, um nome grande, feio, que de forma bem simples pode ser definido como um produto que o investidor brasileiro pode adquirir quando quer investir em empresas de fora do país. Lembrando que quando você compra um BDR, você não compra exatamente ou diretamente uma ação. Você está comprando um título que é negociado aqui na nossa bolsa, na B3, que é, por sua vez, cotado em reais. Esses títulos, ou recibos, como são chamados, são de empresas que têm origem no exterior. Ele vai variar de acordo com as cotações nos Estados Unidos, que é influenciado, obviamente, pela taxa do dólar para real.
Pois é, e aí o que acontece? O que mudou com essa decisão da Comissão de Valores Mobiliários? Antes, você só poderia investir em BDRs se fosse considerado um investidor qualificado. Como o Samidana. Ou seja, o que é um investidor qualificado? Você precisa ter investidos mais de R$1 milhão em aplicações financeiras, certo? Você até conseguiria entrar no home broker da corretora e ver o código da Disney, por exemplo. Mas ficar na vontade. Mas antes você não conseguiria comprar o ativo caso não fosse um investidor qualificado. A regra é clara, homem. Jogo virou. Os BDRs se tornaram acessíveis para todos. Agora, qualquer investidor, como eu, como Doni, independente da quantidade, do valor que ele tenha, pode ter um BDR. Isso é muito legal, abre um leque de opções, você consegue diversificar mais, porque além de ter muito mais ações lá fora, tem também outros tipos de risco. E aí você dá uma belíssima diversificada. Exato. Hoje, mais de 500 BDRs são listados na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Vamos ver alguns deles. Olha só, Facebook, Microsoft e Tesla estão entre esses BDRs, quem diria, Samidana? No caso do Facebook, a ação original da empresa é negociada na Nasdaq em dólares sob o código FB. O BDR correspondente é negociado com o código FBOK34 em reais. Uma segunda mudança que também vale destacar para esse novo momento dos investimentos é que antes as empresas brasileiras que abriam capital nos Estados Unidos não podiam ter BDRs no Brasil. Sim, Doni, tem empresa que é brasileira, mas é negociada lá fora. Aí você não podia ter. Agora mudou. Mudou, essa regra foi alterada. Empresas que têm sede no Brasil e receita aqui no país também podem ter BDRs negociados na B3. Outra vantagem para o investidor e para as companhias nacionais também. Concluindo, você pode ter BDR de ações, BDR de fundos ou de dívida. Fundo, que é fundo de índice, que são os ETFs, né? Certo. Ou seja, em termos práticos, nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, um ETF que replique, digamos, o valor do ouro em Nova York, por exemplo, né? Como não tem esse ETF por aqui, antes você não conseguiria investir nisso estando no Brasil. Então agora, nós, mortais investidores, temos ETFs que são negociados lá. Basta que esse ETF tenha um BDR. Muito bem, vamos ver então quais são, Samidana, as 5 maiores empresas disponíveis em BDRs. As 5 principais companhias são norte-americanas. Apple aparece em primeiro lugar, seguida da Amazon, Microsoft, Alphabet e Facebook. Essas 5 estão na lista. Veja só você, os códigos são Apple AAPL34, Amazon AMZO34, Microsoft MSFT34, Alphabet, que é a dona do Google, GOGL34 e Facebook FBOK34, como havia dito. Exato, já vimos que os BDRs são uma opção boa para diversificar e pôr um pé no mercado internacional. Mas precisamos levar em conta que é uma aplicação de risco não desprezível. Por quê? Por quê? Porque você tem o risco das ações, mais o risco cambial. Então, veja o seu perfil antes de pôr seu rico dinheirinho no BDR. E, obviamente, você pode ir lá na nossa parceira, a Isinvest tem os BDRs, tem os analistas, tem o perfil, enfim. Tem tudo lá, nós usamos a plataforma, é muito boa e recomendamos. O Zanuto que está com um novo celular, o nosso editor, ele está com um celular de 11 chips. Você já viu? Não, celular de 11 chips. Aqui, ó. A negociação de BDRs é considerada de baixa liquidez pela dificuldade de vender os papéis aqui no mercado. É um negócio relativamente novo, não é que você consiga ter aquela liquidez saída a todo instante um monte de investidores. Não. Você conhecia já tudo a respeito de BDRs? Eu não conhecia, fui atrás para saber um pouco mais profundamente e fazer este humilde programinha. Sabia um pouco, tinha noção, não sei o quê, mas né, a gente sempre se aprofunda. Então não é um negócio que tá assim, todo mundo tá sabendo, certo? Então é necessário avaliar todos esses contextos antes de investir em BDR, certo? Para você ter uma ideia, hoje são mais de 2,5 milhões de investidores na B3 e apenas 5 mil investem em BDRs. Qualificados, né? Pois agora, a partir de setembro vale o baile todo. Vale o baile todo, a partir de 1º de setembro. 1º de setembro. 1º de setembro, muito bem. É um campo que tem muito para crescer ainda, mas sempre com análise dos investimentos e as informações que você consegue
ficando de olho nas notícias e em programas De alta qualidade, como? de muito garbo, elegância, de uma audiência qualificadíssima, Samidana. Como qual? Como o nosso, por exemplo. E muitos outros que eu não recomendo. Mentira, eu recomendo depois que ver o nosso, porque somos ciumentos com nossa audiência. Pode ver os outros, mas o nosso primeiro. Certo. Então, o que acontece? Agora, você pode investir em empresas americanas, tem um investimento análogo, sem ter que acordar com neve no telhado, como acordou o meu amigo. Neve no telhado. Muito bem. Depois dessas figuras muito engraçadinhas, vamos chamar ele, o galão dos investimentos, para o Giro de Notícias. A Bolsa de Valores voltou a fechar abaixo dos 100 mil pontos nesse início de semana. As preocupações com o cenário fiscal impactaram no fechamento da B3. Os investidores acompanham a queda de braço entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os ministros que querem flexibilizar a regra do teto de gastos. Falando em Paulo Guedes, o ministro chefiado por ele sofreu a terceira baixa no mês. O subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, Vladimir Teles, deixou o cargo. Ele disse que saiu por razões pessoais. O IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, apresentou representação criminal ao Ministério Público Federal por irregularidades contábeis na companhia. As irregularidades são relacionadas a desvios e manipulações contábeis, entre outras, identificadas pelas investigações internas e forenses realizadas. O presidente norte-americano Donald Trump disse que analisa a situação de estudantes brasileiros nos Estados Unidos. Por causa da pandemia do coronavírus, as autoridades estão restringindo a emissão de vistos e a permissão de entrada de estrangeiros provenientes de determinados países. Desde fim de maio, o Brasil está nessa lista. O Banco Central da China injetou 101 bilhões de dólares via a linha de crédito de médio prazo no sistema bancário do país. Os recursos vencem em um ano e foram repassados a uma taxa de juros de 2,9%. A última vez que o Banco Central da China reduziu o juro dessa linha de crédito foi em abril, quando a taxa caiu de 3,1% a 2,9%. Giro feito, Samidana. Vamos agora ao fechamento do mercado, ver como foi o dia de ontem na Bolsa de Valores. O Ibovespa, as ações que mais subiram e mais caíram. Pode rodar. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 1,73% e abaixo de 100 mil pontos. As ações da Marfrig tiveram alta de mais de 5%. Já entre as maiores quedas, Hering, Eletrobras e Gol. Com alta de mais de 1%, o dólar fechou com R$ 5,49. The end. Acabou. Por hoje é só, pessoal. Como diria Patolino. É Patolino ou Gaguinho que fala? Da Acme. Muito bem. O que eu sei é que o Cafeína continua. Ele amanhã está de volta. 6 da manhã. Sim. Faça chuva ou faça sol. Faça neve no telhado. Até amanhã. Tchau.